Olá, gente, eu sou o professor Antônio e neste vídeo nós vamos estudar a posição relativa entre a reta e a circunferência. Vamos lá? Considere uma reta S de equação geral ax mais by mais c igual a zero no plano cartesiano e uma circunferência lambda de centro C, x0, y0, abscissa x0, ordenada y0 e raio R. Então aqui está a circunferência, o centro da circunferência, x0, y0, uma reta S de equação geral ax mais by mais c igual a zero. E aqui nós temos a distância do centro da circunferência até a reta S. Estamos indicando por distância do centro C, que é o centro da circunferência, até a reta S. Esta distância do centro da circunferência até a reta S, ela pode ser calculada através da fórmula que calcula a distância do ponto à reta. A fórmula é essa aqui, ó. Distância do ponto C, que é o centro da circunferência, até a reta S. Essa distância ela é dada pelo módulo de ax0 mais by0 mais c. ax0 mais by0 mais c, observe que é justamente o x0 no lugar do x da equação geral da reta e o y0 no lugar do y da equação geral da reta. Esse x0 e esse y0 é justamente os pontos, as coordenadas do centro da circunferência. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. A e b são os coeficientes aqui da equação geral da reta. Então, isto aqui, esta fórmula, nos dá a distância do ponto à reta. Neste caso aqui, a distância do centro C da circunferência até a reta S. Ok? Bom, então aqui temos o centro da circunferência e uma reta S. Como é que essa reta pode estar em relação à circunferência? Nós temos três situações. Uma primeira situação seria essa. Aqui nós temos a nossa circunferência de centro C, x0, y0, e a nossa reta S. Observe que neste caso a reta está totalmente fora da circunferência. Não tem nenhum ponto em comum entre a reta e a circunferência. Então, dizemos que, neste caso, a reta é exterior à circunferência. Um outro caso seria este. Observe a circunferência agora. Ela está tangenciando a reta. Neste caso, tem um ponto aqui em comum entre a circunferência e a reta. Quando isto acontece, nós dizemos que a reta é tangente à circunferência. E um terceiro caso seria este. Observe que agora a reta corta a circunferência. Há dois pontos em comum entre a reta e a circunferência. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Neste caso, nós dizemos que a reta é secante à circunferência. Ok? Então, qual é a posição de uma reta em relação à circunferência? A reta pode ser exterior à circunferência. A reta pode ser tangente à circunferência. Neste caso, tem um ponto em comum. Ou a reta pode ser secante à circunferência. Neste caso, tem dois pontos em comum. Ok? Bom, comparando a distância do centro da circunferência, a reta S, com o raio da circunferência, o raio R, nós podemos identificar qual é a posição da reta em relação à circunferência. Então, como já falei, são três casos. Então, o primeiro caso é a reta ser exterior à circunferência. A reta S, no nosso caso, é exterior à circunferência lambda, também no nosso caso, se e somente se a distância do centro da circunferência, a reta S, for maior do que o raio. Então, observe, quando a reta é exterior à circunferência, essa distância do centro até a reta é uma distância que é maior do que o raio. Então, quando calcularmos essa distância do centro C à reta S,
vai dar um valor maior que o raio. Aí, neste caso, observe que não há interseção entre a reta S e a circunferência lambda. Então, a interseção, a reta S, interseção à circunferência lambda, é o conjunto vazio. Não há ponto nenhum em comum entre a reta e a circunferência. Ok? O segundo caso é se a reta for tangente à circunferência lambda. Neste caso, a distância do centro da circunferência até a reta S é igual ao raio. Então, aqui nós temos a reta S e a circunferência lambda. Observe que, neste caso, a reta está tangente à circunferência. E a distância do centro da circunferência até a reta S, ela é exatamente igual ao raio. Então, essa distância do centro C da circunferência, a reta S, é igual ao raio. Então, quando substituirmos aqui nesta fórmula, vai dar o resultado igual ao valor do raio. Neste caso, observe que tem um ponto de tangência. Então, a interseção entre a reta S e a circunferência lambda é igual ao ponto T. O terceiro caso é a reta S ser secante à circunferência lambda. Isto acontece se e somente se a distância do centro da circunferência, a reta S, for menor do que o raio. Então, aqui nós temos a circunferência lambda e a reta S. A distância do centro da circunferência até a reta S é menor do que o raio. Observe que, se a reta for secante à circunferência, nós temos dois pontos em comum entre a reta e a circunferência. E ao calcularmos a distância do centro C à reta S, nós vamos obter um valor menor do que o raio. A distância do centro C à reta S é um valor menor do que o raio. Então, ao fazermos esse cálculo aqui, vamos encontrar um valor menor do que o valor do raio. E a interseção entre a reta S e a circunferência lambda é exatamente igual aos dois pontos de interseção da reta com a circunferência. Ok? Em qualquer um desses três casos, se nós conhecermos a equação da reta e a equação da circunferência, nós temos que a interseção entre a reta e a circunferência lambda é o conjunto solução do sistema. O sistema formado pela equação da reta e pela equação da circunferência. Este sistema aqui. Ok? Esse sistema, o que acontece com ele? Se ele for um sistema impossível, significa que a reta S é exterior à circunferência. Não há nenhum ponto em comum entre a reta S e a circunferência. Como é que a gente vai saber que ele é impossível? Ao resolver este sistema, nós vamos recair numa equação do segundo grau. Se a equação não tiver solução real, é porque o sistema é impossível. Ok? Um outro caso é o sistema ter uma única solução. E se ele tiver uma única solução, significa que a reta é tangente à circunferência. E como é que a gente vai saber que tem uma única solução? Se a equação do segundo grau tiver uma única raiz, né, ou as duas raízes iguais, então é porque a reta é tangente à circunferência. E o terceiro caso é se ao resolvermos os sistemas encontrarmos duas soluções. A equação, como eu disse, a solução desse sistema vai recair numa equação do segundo grau. Se esta equação tiver duas soluções reais e distintas, então é porque a reta é secante à circunferência. Ok? Vamos ver alguns exemplos? Bom, então vamos ao nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo é esse aqui. Em cada caso, dê a posição relativa entre a reta R e a circunferência lambda. Aqui está a equação da reta R e a equação da circunferência. Okay? Vamos resolver de duas formas. Vamos resolver calculando a distância entre o centro da circunferência e a reta. E depois vamos resolver usando o sistema formado pela equação da circunferência e pela equação da reta. Qual a forma é melhor? Depende. Vou fazer das duas formas para que você analise, ok? Para calcular a distância entre o centro da circunferência e a reta, a gente precisa ter o centro e o raio da circunferência, porque é feita uma comparação, ok?
Para a gente achar o centro da circunferência aqui, nós podemos comparar esta equação com a equação geral da circunferência. Qual é a equação geral da circunferência? É esta daqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado igual a zero. Comparando aqui, o que é que temos? X ao quadrado é x ao quadrado, y ao quadrado é y ao quadrado, e aqui menos 2ax é 2x. Então, dá para concluir que menos 2a igual a 2. Ok? Multiplicando por menos 1, a gente vai ter que 2a igual a menos 2 e, obviamente, a igual a menos 1. Então, achamos o a. A igual a menos 1. Agora, calcular o b. Temos aqui, menos 2b igual a menos 2. Menos 2b igual a menos 2. Menos 2b igual a menos 2. Então, menos 2b igual a menos 2. Multiplicando por menos 1, nós vamos ter que 2b igual a 2. E quem vai ser b? 2 dividido por 2, então b vai ser 1. Então, já temos o a, já temos o b. Falta achar o raio. Para achar o raio, observe que esta parte todinha aqui tem que ser igual a 1. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 1. A gente já tem a não é 1, a é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. Mais b é 1. Então, 1 ao quadrado também dá 1. Menos o raio ao quadrado, que a gente não sabe quanto é, e tudo isso tem que ser igual a 1. Então, aqui, 1 mais 1, 2, menos o raio ao quadrado, igual a 1. Então, daqui a gente tem que, passando 2 para o segundo membro, que menos o raio ao quadrado vai ser 1 menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Multiplicando por menos 1, fica que o raio ao quadrado igual a 1. Ou seja, o raio vai ser a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, o raio igual a 1. Então, já temos o centro e o raio. Agora, podemos calcular a distância do centro da circunferência até a reta, no nosso caso aqui, a reta R. E se essa distância der maior do que o raio, é porque a reta é externa à circunferência. A reta está exterior à circunferência. Se der igual ao raio, é porque a reta é tangente à circunferência. Se der menor do que o raio, é porque a reta é secante à circunferência. Ok? Então, vamos pegar aqui a fórmula da distância do ponto à reta. No caso, vai ser a distância do centro C à reta R, que será igual ao módulo de AX0 mais BY0 mais C, o módulo disso aqui, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando, este A é o A da equação geral da reta, no caso aqui é 1. Este B é o B da equação geral da reta, menos 1. E o C não tem, é 0. Ok? O x0 e o y0 é justamente aqui. Aqui o A é a abscissa do centro, é o x0. Ok? E o B é o y0. Substituindo aqui na nossa fórmula, temos A, que é 1, vezes x0, que é menos 1, entre parênteses, mais B, que é menos 1, vou colocar entre parênteses, vezes o y0, que é 1, mais o C, que é 0. Módulo disso tudo sobre raiz quadrada de A ao quadrado. O A é 1, então 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, B é menos 1. Então, aqui o que é que vamos ter? 1 vezes menos 1 dá menos 1.
Menos 1 vezes 1 dá menos 1 também. Mais 0 sobre raiz de 1 ao quadrado é 1. E 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado também é 1. Então, isso aqui vai ser menos 2. Módulo de menos 2. Módulo de menos 2 é 2. Sobre raiz de 2. Olha, menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 0 dá menos 2. E o módulo de menos 2 é 2. Raiz quadrada de 1 mais 1. Fica a raiz quadrada de 2. Multiplicando aqui para racionalizar, multiplicando em cima e embaixo pela própria raiz, nós vamos ter 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Então, esse 2 simplifica esse. Então, a distância deste centro, do centro da circunferência até a reta R, deu raiz de 2. Então, a distância é raiz de 2. Okay? A distância do centro da circunferência até a reta R deu igual a raiz de 2. E observe que o nosso raio é 1. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, é maior do que o raio. Então, o que é que significa? Significa que a reta R é externa à circunferência. Aqui de lado, ó, a reta R é externa à circunferência lambda. Ok? Então, esta é a resposta. Vamos agora ver usando o sistema de equações. Usando o sistema de equações, vamos montar o sistema formado pela equação da reta R e pela equação da circunferência lambda. Então, vamos ter aqui x menos y igual a 0. E a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 2y mais 1 igual a 0. Isto dá um sistema. Então, resolvendo esse sistema, observe que a primeira equação aqui eu tenho que x igual a y. E agora vamos substituir aqui na equação de baixo. Então, vamos deixar x mesmo e no lugar de y vamos colocar x, já que x é igual a y. Então, aqui eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, no lugar de y vai ser x, mais 2x, menos 2y, ou seja, 2x, mais 1, igual a 0. Resolvendo aqui, o que é que eu tenho? 2x ao quadrado, mais 2x menos 2x, dá 0, mais 1, igual a 0. Passando 1 para o segundo membro, eu tenho que 2x ao quadrado, igual a menos 1. Vamos resolver do lado de cá. Então, veja que x ao quadrado vai ser menos 1 sobre 2. E quem vai ser x? X vai ser a raiz quadrada disso aqui, mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 meio. Observe que a raiz quadrada de menos 1 meio não é um número real. Então, isso aqui não pertence aos números reais. Significa que este sistema não tem uma solução real. Esse sistema é impossível. Então, se ele não tem nenhuma solução, significa que a reta R não toca na circunferência. Não há nenhum ponto em comum entre a reta R e a circunferência. Então, por que isso acontece? Porque a reta ela está fora da circunferência. A reta R é externa à circunferência. A reta R é externa à circunferência lambda. Externa ou exterior. Ok? Observe que encontramos a mesma solução resolvendo pela distância do centro até a reta
ou resolvendo, formando um sistema entre a equação da reta e a equação da circunferência. E aí você pergunta, qual a forma mais fácil? Aí depende. Observe que aqui a gente não tinha o centro e o raio. Então, para calcular a distância do centro à reta, tivemos que primeiro encontrar o centro e o raio da circunferência. E aí depois calcular a distância do centro à reta. Já usando o sistema, aqui foi bem mais rápido, porque a equação da reta era simples, x menos y igual a zero, então foi mais rápido usando o sistema. Mas isso depende muito, ok? Então você que faz da forma que achar mais conveniente e mais prático para você. Vamos ver um segundo exemplo? Segundo exemplo, a reta R de equação x menos y mais 1 igual a zero e a circunferência lambda desta equação, x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5. Observe que a equação da circunferência aqui está na forma reduzida. Então, a gente daqui, para calcular a distância do centro da circunferência à reta R, eu tenho que achar o centro. A equação reduzida da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, comparando aqui, observe que já dá para perceber que A aqui é menos 1. Aí você diz, por que A é menos 1? Observe que na fórmula é x menos A. Então, A sendo menos 1, fica x menos menos 1. Aí dá x mais 1, como está aqui na equação da circunferência. Ok? E observe que o B está aqui, ó. Então, o B é 2. E o raio ao quadrado é 5. Raio ao quadrado é 5. Raio ao quadrado é 5. Se o raio ao quadrado é 5, então o raio é a raiz de 5. Então, já temos o centro e o raio da circunferência. Lembrando que este centro aqui é o x0 e o y0. Bom, se já temos o centro e o raio, então podemos usar a distância do centro da circunferência, que é menos 1, 2, até a reta R, que é essa equação aqui. Então, qual é a fórmula da distância do ponto à reta, né? Do ponto, que é o centro, à reta, que é a reta R. Então, a distância de C até R vai ser módulo de AX0 mais BY0 mais C, tudo isso sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que este A é o coeficiente aqui, ó, da equação da reta, coeficiente de x. Este B é o coeficiente de y. O C é o termo independente, aqui 1. O x0 é aqui a abscissa do centro da circunferência, é menos 1. E o y0 é a ordenada do centro da circunferência, é 2. Só é agora substituir. Então, aqui vamos ter módulo de A. A é 1, então 1 vezes x0, x0 é menos 1, dentro do parênteses, mais B, B é menos 1, dentro do parênteses, este B aqui, ó, ok? É este, vezes o y0, que é 2, mais o C, que é 1. Módulo disso aqui. Tudo isto sobre raiz quadrada de A ao quadrado, no caso A, o A é este A da reta, o coeficiente de x, que é 1, 1 ao quadrado, mais B ao quadrado, B é menos 1, é este aqui, menos 1 ao quadrado. Pronto. Calculando aqui, o que aqui vamos ter? 1 vezes menos 1 dá menos 1, módulo, né? Menos 1 vezes 2 dá menos 2, mais 1, sobre
Observe que 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado também é 1. Então, aqui fica a raiz de 2. Raiz de 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos 3 mais 1 dá menos 2, módulo de menos 2, sobre raiz de 2. Módulo de menos 2 é 2, sobre raiz de 2. Racionalizando isto aqui, multiplicando em cima e embaixo pela própria raiz de 2 no caso, o que é que vamos ter? 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4 é 2. Esse 2 corta esse 2. Então, o que é que a gente tem? Que a distância do centro da circunferência até a reta R é raiz de 2. Vamos colocar aqui de lado. Então, a distância do centro C até a reta R deu o quê? Deu raiz de 2. E essa raiz de 2 é maior ou menor do que o raio? Observe que o raio é raiz de 5. Então, a raiz de 2 é menor que o raio. Não é isso? A raiz de 2 é menor do que o raio. Se a raiz de 2 é menor do que o raio, significa que a reta R ela é secante à circunferência. Então, R é secante à lambda. Ok? Vamos resolver a mesma questão usando agora uma outra solução, usando agora o sistema de equações. Então, agora vamos resolver a mesma questão usando o sistema de equações. Seria uma solução 2. Vamos fazer o sistema, montar o sistema formado pela equação da reta R e pela equação da circunferência lambda. Então, aqui a equação da reta R, x menos y mais 1 igual a 0 e x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 5, que nós temos um sistema. Então, vamos isolar aqui o valor de y. Observe que daqui de cima a gente pode tirar y, passar y para o segundo membro. Então, a gente vai ter que x mais 1 igual a y, ok? Passando y para o segundo membro. Então, este é o valor de y. Y igual a x mais 1. Agora, eu vou substituir aqui embaixo. Aqui embaixo, na equação de baixo, onde tiver y, eu não coloco y, coloco x mais 1. Então, vamos lá. Aqui eu vou repetir. X mais 1 ao quadrado. Por enquanto, vou deixar assim mesmo. Mais y. No lugar de y, x mais 1. Então, x mais 1 menos 2, que é esse 2 aqui, ok? Ao quadrado igual a 5. Bom, então, continuando aqui, o que é que eu tenho? X mais 1 ao quadrado, por enquanto vou deixar assim mesmo. Mais, olha, x mais 1 menos 2 dá x menos 1 ao quadrado igual a 5. Vamos agora desenvolver quadrado da soma e quadrado da diferença, ok? Quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1, mais o quadrado do segundo, quadrado de 1. Agora aqui, esse mais é esse aqui. Quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 1, mais o quadrado do segundo termo, quadrado de 1, ok? Tudo isso igual a 5. Vou passar logo 5 para o primeiro membro, vai ficar menos 5 igual a 0. Bom, vamos resolver isso. X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 2x menos 2x, então, dá 0. 1 mais 1 menos 5.
Então vai ficar 2 menos 5 vai dar menos 3, igual a 0. Pronto, venho para cá. Ó, 2x ao quadrado menos 3 igual a 0. Passando menos 3 para o segundo membro, eu vou ter 2x ao quadrado igual a 3. Ou seja, x ao quadrado vai ser 3 sobre 2. Então, x vai ser a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Observe que tem duas raízes. Nós achamos dois valores para x. Se encontramos dois valores para x, obviamente vamos encontrar dois valores para y. Então, significa que este sistema tem duas soluções. Se ele tiver duas soluções, significa que a reta é secante à circunferência. A reta corta a circunferência. Então, qual é a conclusão? Que a reta R é secante à lambda. Secante à lambda. Secante à circunferência lambda. Ok? Vamos ver o segundo exemplo? Neste segundo exemplo, o que é que nós temos? Temos o seguinte, ó, determine os valores reais de P para que a reta de equação, aqui está a equação da reta, seja tangente à circunferência de equação. Aqui está a equação da circunferência. Quer que seja tangente. Então, vamos usar a distância entre o centro da circunferência e a reta R, no caso aqui, né? Bom, para usarmos isso, então temos que descobrir quem é o centro e quem é o raio da circunferência. Observe que esta circunferência está assim na forma geral. A gente pode passar esse 4 para o segundo membro, já que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4. Então aqui a gente pode reescrevê-lo assim, ó, na forma reduzida, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Essa é a forma reduzida. E lembrando que a forma reduzida é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então é fácil ver aqui que o a não aparece, porque é zero. Então significa que o a é zero. Observe que o b também não aparece aqui, então é porque o b é zero. E observe que o raio ao quadrado é 4. O raio ao quadrado é 4. Se o raio ao quadrado é 4, é porque o raio é 2. O raio é 2, ok? Então, raio 2 é a igual a 0 e b igual a 0. Bom, já temos o centro e o raio. Vamos agora calcular a distância. Então, a distância entre o centro da circunferência e a reta, que estamos chamando de R, vai ser quem? Vai ser o módulo de AX0 mais BY0 mais C, que é a distância do ponto à reta, sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. O que é que queremos? Queremos encontrar os valores de P para que esta reta seja tangente à circunferência. Para ser tangente, o que é preciso? É preciso que esta distância seja igual ao raio, ok? Bom, então, substituindo os valores, o que é que vamos ter? Módulo de A, que este A é o A da E, o coeficiente de x da equação da reta, vezes o x0, que é a abscissa do centro, no caso aqui, ó, x0 é 0, e a ordenada do centro, y0, também é 0, ok? Então, 2, que é o A, coeficiente de x da equação da reta, vezes o x0, que é a abscissa do centro da circunferência, que é 0, mais o B, que é o coeficiente de y da equação da reta, menos 1, vezes o y0, que é 0, mais o C. No caso aqui, o C é P, ok? Isso aqui é o C. Sobre a raiz quadrada de A ao quadrado. O A
da equação da reta, no caso aqui, 2, mais o b, ó, que é o coeficiente de y da equação da reta, no caso, menos 1. Tudo isto tem que ser igual a quanto? Ao raio. E o raio é 2. Ok? Desenvolvendo aqui, vamos ter 0. 2 vezes 0 é 0. Aqui 0 também. 0 mais P. Então fica P. Módulo de P. Sobre raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4. Aqui dá 1. Então fica 4 mais 1, 5. Tudo isso tem que ser igual a 2. Bom, o que é que temos aqui? Que módulo de P igual, passando essa raiz de 5 multiplicando, a 2 vezes raiz de 5. Veja, módulo de P igual a 2 vezes raiz de 5. Significa o quê? Significa que o P ele pode ser 2 raiz de 5 ou o P pode ser menos 2 raiz de 5. Por que isto? Porque o módulo, justamente, módulo de 2 raiz de 5 dá 2 raiz de 5. Módulo de menos 2 raiz de 5 também dá 2 raiz de 5. Então, significa que temos dois valores para P. P pode ser 2 raiz de 5 ou P pode ser menos 2 raiz de 5, ok? Então, para esta reta ser tangente à circunferência, é preciso que P ou seja 2 raiz de 5 ou seja menos 2 raiz de 5, ok? Vamos resolver o mesmo problema usando agora o sistema de equações. Okay? Nós usamos a distância do centro da circunferência até a reta, agora vamos usar o sistema de equações. Usando o sistema, vamos lá. O sistema formado pela equação da reta e pela equação da circunferência. Okay? Então, a equação da reta, 2x menos y mais p igual a 0. E a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, aqui está o sistema. Vamos tirar o valor de y aqui, ou de x, tirar o de y, que está mais fácil, na equação de cima, para substituir embaixo. Tirando o valor de y, observe, vou passar y para o segundo membro, ele vai ficar positivo. Então, vai ficar 2x no primeiro membro, mais p igual a y. Este é o valor de y. Então, vou substituir aqui embaixo. X ao quadrado, deixo o x ao quadrado mesmo. E no lugar do y, substituo por 2x mais p. Então, aqui entre parênteses, 2x mais p ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, x ao quadrado. Aqui, ó, quadrado da soma de dois termos. Então, é o quadrado do primeiro termo, 4x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 2x dá 4x vezes p. 4xp. Mais o quadrado do segundo termo. Quadrado de p. Menos 4 igual a 0. Resolvendo aqui, nós temos ó, x ao quadrado. 4x ao quadrado dá 5x ao quadrado. Mais 4xp ou 4px, vou botar 4px, né? A ordem dos fatores não altera o produto, mais p ao quadrado menos 4 igual a 0. Observe que aqui nós temos uma equação do segundo grau em x, ok? Quem são os coeficientes desta equação? Então aqui ó, nós temos o a, é 5, aqui o b, 4p, e isso aqui, o c, p ao quadrado menos 4, ok? Então, vamos resolver pela fórmula de Bhaskara. Teremos aqui o discriminante, delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser b ao quadrado, b é 4p, aí 4p ao quadrado dá 16p ao quadrado, menos 4 vezes a é 5 vezes c, c é p ao quadrado menos 4. Observe
que para esta equação ter uma solução única, então é preciso que esse discriminante delta, que é da equação do segundo grau, seja igual a quanto? Quando é que a equação do segundo grau tem uma única solução? Ou seja, tem duas soluções iguais. É quando o delta é igual a zero. Então, delta igual a zero. É o que queremos para a reta ser tangente. Para ser tangente, é preciso ter uma única solução, um único ponto em comum entre a reta e a circunferência. Então, tem que ser igual a zero, solução única. Então, agora vamos só resolver aqui e ver qual o valor de P. Desenvolvendo aqui, nós temos 16P ao quadrado menos 20P ao quadrado, e menos 20 vezes menos 4 dá mais 80, igual a zero. Resolvendo aqui, ó, menos 4P ao quadrado, vou passar 80 para o segundo membro, vai ficar menos 80. Bom, multiplicando por menos 1, então a gente vai ter que 4P ao quadrado igual a 80. Então, quem vai ser P ao quadrado? P ao quadrado vai ser 80 dividido por 4, que dá 20. Então, P ao quadrado é igual a 20. Se P ao quadrado é igual a 20, quem vai ser P? A raiz quadrada de 20. Então, P igual a raiz quadrada de 20, mais ou menos a raiz de 20. Observe que a raiz de 20 não é exata, mas a gente pode simplificar. Podemos escrever 20 como 4 vezes 5, então P igual a mais ou menos a raiz de 4 vezes 5, porque 4 tem raiz exata. Então P igual a mais ou menos 2, que é a raiz de 4 vezes 5. Observe que encontramos que P pode ser 2 raiz de 5 ou P pode ser menos 2 raiz de 5. O mesmo resultado que encontramos resolvendo pela distância, ok? Então aí é você avaliar qual é a melhor forma. Usar a distância entre o ponto, que é o centro da circunferência, até a reta, ou usar o sistema formado pelas duas equações. Vai depender daquilo que você lembrar na hora, né? Daquilo que você se sentir mais seguro a realizar. Tanto de uma forma como de outra, chega à mesma solução. Ok? Vamos ver mais um exemplo para concluir. Este exemplo, observe, determine o comprimento da corda determinada pela reta sobre a circunferência. Veja que neste caso já está afirmando que a reta é secante à circunferência. Por que é secante? Porque quer o comprimento da corda que a reta determina na circunferência. Se a reta determina uma corda na circunferência, significa que ela intercepta a circunferência em 2 pontos. Então, usar a distância do centro da circunferência à reta não vai adiantar nada. Neste caso, nós temos que descobrir quais são os 2 pontos. E para descobrir os 2 pontos comum entre a reta e a circunferência, temos que usar o sistema de equações. A distância entre o centro da circunferência e a reta não vai resolver. Então, neste caso, temos que resolver usando o sistema. Ok? Vamos usar o sistema. Então, aqui, o sistema formado pela equação da reta e a equação da circunferência. A equação da reta está aqui, x mais y menos 5 igual a 0. E a equação da circunferência, x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Tudo isso igual a 16. Então, vamos resolver o sistema formado por essas duas equações. Vamos isolar o valor de uma letra aqui em cima. Vamos isolar o valor de x. Então, x vai ser igual a quem? Passando 5 para o segundo membro, fica positivo. E passando y para o segundo membro, fica negativo. Então, x vai ser igual a 5 menos y. Ok? Vamos pegar esse x e substituir aqui embaixo. Então, aqui embaixo, no lugar de x, colocar 5 menos y. Então, 5
menos y mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, tudo isso igual a 16. Resolvendo aqui, vamos ter 5 mais 1 dá 6. Então, 6 menos y ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, tudo isso igual a 16. Bom, observe que temos aqui o quadrado da diferença, então vai ser o quadrado do primeiro termo, quadrado de 6, 36, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes 6 vezes y, dá 12y, mais o quadrado do segundo termo, quadrado de y, é y ao quadrado. Agora, aqui, ó, quadrado da diferença de dois termos, quadrado do primeiro, quadrado de y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2y vezes 2 dá 4y, mais o quadrado do segundo, quadrado de 2 é 4, e vou passar logo 16 para o primeiro membro, fica menos 16 igual a 0. Ok? Resolvendo aqui, nós temos 2y ao quadrado, menos 12y, menos 4y, dá menos 16y, 36 mais 4 vai dar 40. 40 menos 16 dá 24. Tudo isso igual a 0. Podemos dividir por 2 para a equação ficar mais simples. Então, vamos ter y ao quadrado menos 8y mais 12 igual a 0. Agora, resolver esta equação do segundo grau. Resolvendo aqui, vai encontrar o valor de y. Volto para cá e encontro o valor de x. Ok? Vamos passar uma linha aqui para dividir, para facilitar. Então, resolvendo essa equação pela fórmula de Bhaskara, nós temos delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, delta vai ser b é menos 8 ao quadrado dá 64, menos 4 vezes a. Observe que o coeficiente a dessa equação aqui é 1. Então, 4 vezes 1. Vezes o c. Observe que o c dessa equação aqui é 12. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter que delta igual a 64 menos 48. Ou seja, dá 16. Delta é 16. E quem vai ser y? Y vai ser menos b, fórmula de Bhaskara, né? Mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Ou seja, y vai ser menos b, menos b. B é menos 8. Então, vai ficar menos, vai ficar mais 8. Mais ou menos a raiz de delta. Delta é 16. A raiz de 16 é 4. Sobre 2 vezes a é 1. Coeficiente 1 aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Pronto, então daqui nós temos o y. Quem vai ser o y? O y vai ser o y uma linha e o y duas linhas. O y uma linha vai ser quem? Vai ser 8 mais 4, 12, sobre 2, 6. E o y duas linhas vai ser 8 menos 4, dá 4, sobre 2, 2. Então, temos dois valores para y. Se temos dois valores para y, vamos também encontrar dois valores para x, ok? Basta agora a gente substituir. Então, vamos substituir. Para isto, vou passar uma outra linha aqui para facilitar. Então, o que é que temos? Para y igual a 6, para y igual a 6, o que é que vamos ter? Vamos ter que x vai ser igual a 5 menos y. Então, vai ser 5 menos 6. Ou seja, x igual a menos 1. Para y igual a 2, o que é que temos? Temos que x igual a 5 menos 2.
Ou seja, x igual a 3. Então, nós encontramos os dois pontos. Ok? Um ponto é o menos 1, 6. E o outro ponto é o x, 3 e o y, 2. Temos agora que calcular a distância entre esses dois pontos. Então, o comprimento da corda vai ser quem? Vamos colocar aqui o comprimento da corda. Vai ser igual à distância entre esses dois pontos. E como se calcula a distância entre dois pontos? É a raiz quadrada do quadrado, é a raiz quadrada da diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Diferença dos x ao quadrado, menos 1, menos 3. Pode ser menos 1, menos 3. Ou 3 menos menos 1. Menos 1, menos 3. Fica melhor. E a diferença dos y ao quadrado, 6 menos 2 ou 2 menos 6. 6 menos 2. Vamos fazendo isso aqui, menos 1 menos 3 dá menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. Mais 6 menos 2 dá 4. 4 ao quadrado também dá 16. Então fica a raiz disso aqui. Fica a raiz de 32. Raiz de 32. 32 é 2 vezes 16. Então vou botar aqui 16 vezes 2 ou 2 vezes 16. Fica a raiz de 2 vezes 16. E essa raiz aqui vai ser o quê? Raiz de 16, que é 4, e raiz de 2. Então, qual é o comprimento da corda determinada pela reta x mais y menos 5 igual a 0 sobre a circunferência de x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16? É este aqui, 4 raiz de 2. Então, este é o comprimento da corda que a reta R determina na circunferência lambda. Ok?